Norte. E aí, gente, agora 10 horas e 15 minutos. Para começar o nosso programa de hoje, Edivan, a gente já recebe o nosso primeiro convidado desta segunda-feira, o Alexandre Guedes. O Alexandre, que é coordenador do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta aqui do Rio Grande do Norte, o SINAI mais precisamente, né? O SINAI-RN. E olha, gente, os servidores do Detran fizeram ali uma paralisação, né, durante 20 dias no mês passado. A gente chegou até a comentar aqui no nosso programa, Edivan, sobre isso, né, sobre essa paralisação. E apesar da decisão judicial que suspendeu ali a greve, o sindicato da categoria, gente, ainda reivindica, viu, as pautas que tenta negociar com o governo. E aí a gente vai entender melhor, né, como é que tá essa situação com o coordenador de comunicação do sindicato que tá aqui, o Alexandre Guedes. Alexandre, seja muito bem-vindo. A gente quer entender um pouco mais dessa pauta. A gente tratou sobre isso, mas parece que não deu muito certo ainda, né? Apesar dessa suspensão, as reivindicações ainda continuam sem uma resposta. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo. Bom dia, Andresa. Bom dia, Edivan. Bom dia a todos os ouvintes aqui. É isso. A gente fez uma assembleia no dia... no encerramento da greve, no dia 25, né? E a gente decidiu isso, né? Na verdade, essa decisão judicial que decide uma liminar acatando um processo do governo. Então, o juiz, o desembargador Expedito Ferreira, ele atendeu uma liminar sem ouvir o sindicato, sem ouvir a outra parte, de forma unilateral, e o governo se baseando em falsas verdades, ou seja, em inverdades. E aquilo que não é verdade é mentira. A tese do governo é que a categoria não queria negociar, que foi intransigente, que fez uma greve precipitada, e a gente tem uma lei, a Lei 696, que o desembargador não quis atentar para ela, que diz o seguinte, no seu artigo 12, no 25A, no item 25A, que a database da gente é 1º de março, mas não só a database e o reajuste dos servidores. Então nós temos uma pauta com apenas 4 itens, um deles é a reivindicação do cumprimento de uma lei, o outro é o cumprimento de um acordo feito em 2019 para a realização de um concurso público no Detran, na autarquia. E os outros 2 pontos, que se trata de incentivo à qualificação e um reajuste no auxílio alimentação, porque está bem defasado, passível de alguma negociação. Mas 50% da pauta a gente já tem acordado com o governo. E um deles é um item que está na legislação. Então isso foi ignorado e de uma forma violenta, retirando o nosso direito de lutar, o direito de greve, que é um direito constitucional. O juiz entendeu de decretar nossa greve ilegal, abusiva, permitir que o sindicato fosse multado em R$10 mil por dia e a possibilidade do desconto das faltas da gente. Então a gente, em assembleia, não foi essa decisão que determinou o fim da greve. O que determinou o fim da greve foi uma assembleia dos trabalhadores, Sim. Porque o sindicato se submete a uma assembleia. Então, se a categoria decidisse em descumprir a decisão judicial e seguir em frente, a gente ia descumprir a decisão judicial e ia seguir em frente, certo? Porque nem tudo que é justo é legal e nem tudo que é legal é justo. O próprio Gandhi, que foi um líder na Índia, ele era advogado. E quando tinha uma lei que era injusta, ele pregava a desobediência civil para salvar o povo da opressão da Inglaterra. Então, os trabalhadores do Detran estão sendo explorados e oprimidos por esse governo que está retirando dessa categoria até o direito de lutar por seus direitos. O Detran é um órgão superavitário, apenas 22% de tudo que arrecada vai para uma folha de pagamento que não paga somente os trabalhadores, não. Paga os trabalhadores, paga os cargos comissionados, pessoas à disposição que está lá. Apenas 22%. Esses dias, os companheiros lá da vistoria estavam fazendo um cálculo. O que eles produzem num dia, 2 dias, paga o salário dele. O resto eles trabalham de graça para o Estado. Como é que não tem dinheiro? Aí a gente vê todo dia na imprensa, se faz um movimento de marketing, que é aquela chamada do secretário à Assembleia Legislativa foi o marketing ali, para dar um discurso que não pode dar aumento para ninguém esse ano. Certo? De forma desavergonhada mesmo, me permita dizer isso, porque isso é uma síntese, é uma agressão aos trabalhadores
que produzem nesse Estado, né? Os trabalhadores da base que carregam esse Estado nas costas. E quando eu digo produzem, não é só a questão financeira, não. Os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da Fundase, de órgãos que não arrecadam diretamente, mas carregam as demandas do Estado nas costas. Então não tem reajuste para esses setores, mas tem reajustes para os próprios desembargadores que tiveram agora, no início da greve, no dia 5, quando a greve está começando, a Assembleia estava votando o aumento dos desembargadores. Defensores públicos, procuradores, a própria categoria do secretário, do Carlos Eduardo, que é auditor fiscal, ele não renunciou, ele não cortou na própria carne o aumento que ele teve. Certo? Agora é justo que uma categoria que produza, que trabalhe num órgão que é um dos que mais arrecada no Estado, arrecade para bancar o reajuste dessas outras categorias já abastadas e o seu próprio reajuste que a lei reconhece, o governo ignorar isso? Alexandre, a gente está vendo nesse governo um não atendimento às categorias, né? Não é só aos funcionários, servidores do Detran, mas a gente está vendo movimentação da greves na área da saúde, também protestos na área da educação. Como é que você avalia um governo formado por ex-sindicalistas, né, por sindicalistas que tanto levantaram a bandeira em favor do servidor, mas sentado na cadeira não tem condições e os secretários principais sempre divulgando a falta de condição financeira para atender às reivindicações, algumas que talvez nem dependa tanto de recursos, né? E essa luta do Detran é uma luta que já vem há anos sem um certo diálogo aberto, franco da categoria com o governo do Estado. Como é que você avalia essa situação aí financeira do governo, o governo que tanto lutou, que assim, composto basicamente por ex-sindicalistas e hoje dão as costas para os que lutam por melhorias salariais? Bem, começando pelo finalmente, né? A gente não concorda com essa tese que o governo não tem dinheiro. A gente, entre acreditar no governo e acreditar no DIEESE, no ILAESE, que são institutos sérios, que fizeram um levantamento, a arrecadação do Estado nos últimos 4 anos, ela aumentou mais de 48%, entre 2019 e 2022. Isso é mais de 20% do que a inflação desse período. E o prognóstico para os próximos 4 anos, de 2023 a 2026, é de crescimento. Então, não é essa história de terra arrasada. Repito, o governo, ele é formado, sim, por uma parcela de ex-sindicalistas, mas com quem esse governo está aliado? Com quem o próprio governo Lula está aliado? Está aliado com a direita, está aliado com o Centrão. Aqui, quem é o vice da governadora Fátima, né? O vice é de uma das oligarquias daqui, a oligarquia Alves, né? Assim como a Maia também, que governaram esse estado por anos e anos. Então, é um governo de braços dados com esses setores. Então, os recursos existem. Agora, o governo não utiliza esses recursos para, por exemplo, melhorar as estradas, tapando esses buracos que tem que melhorar. O governo não investe na base da pirâmide dos servidores públicos, com planos de carreiras, com reajuste, com investimento nos setores, com os concursos públicos. Agora, o governo praticamente renuncia a uma dívida que as grandes empresas têm com esse governo, com o Estado, não com o governo, com o Estado, da ordem de mais de 10 bilhões de reais. Praticamente essa dívida não é cobrada. O governo implementa anistia fiscal com setores do grande empresariado, né, da Guararapes para cima tem programas de incentivo de anistia. E se concentra na cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né, a fatia mais gorda da folha de pagamento do Estado. Então, isso sufoca a base da pirâmide, que precisa ter seus reajustes, recomposições salariais e, no mínimo, cumprir o que está na lei. A aliança do governo está mais com o Centrão do que com os sindicatos. Com certeza, né? E foi a origem, né, de muitos líderes. Com certeza. Então, assim, e o governo fica dizendo inverdades. A gente tem aqui a lei que altera a remuneração dos cargos públicos de professor de ensino superior da FUERN, a lei de revisão do subsídio mensal dos conselheiros do Tribunal de Contas,
o reajuste do vencimento dos servidores de provimento e remuneração dos cargos de comissão e GRG no âmbito do Tribunal de Contas. Então, tem a lei complementar que dispõe sobre a revisão do subsídio mensal do cargo de provimento de procurador do Estado, dos auxiliares da Defensoria Pública e dos professores. Quer dizer, são leis que estão sendo cumpridas esse ano. Mas a do Detran não está sendo cumprida. Por que essa discriminação? Agora, Alexandre, vocês estavam ali prestes a, de repente, tentar mais uma vez, né? Não seria a primeira vez, mas mais uma vez uma conversa, né, com o governo. E da mesma forma, portas fechadas, sem receber nenhum representante, sem receber a categoria para uma conversa? Bem, sobre isso, né, as reuniões têm acontecido. Uhum. As reuniões têm acontecido. E o governo tem utilizado essas reuniões para dizer que está havendo negociações. É diferente. A negociação acontece quando existem na mesa propostas e contrapropostas. Aí se pode dizer que começa um processo de negociação. O governo tem recebido a gente em reuniões porque foi provocada por nós. Sim. Porque se a gente não fosse atrás, a reunião também não acontecia. Mas o que acontece? Nessas reuniões, nenhuma proposta. Só protelando para frente, protelando para frente. Aí o governo utiliza esse tag que está assinando com o Ministério Público para dizer que as outras demandas das pautas só poderá serem feitas quando concluir o tag do concurso. Só que o tag do concurso virou uma coisa ad eterno. Não se conclui. Aí, como não se conclui, também se coloca para frente as negociações salariais. Por que não pode se dar de forma paralela? Nessa TAC com o Ministério Público ficou delimitado uma data para a realização do concurso? Olha, segundo o governo, que já foi protelado várias vezes, agora ele está dizendo que em agosto ou é assinado o TAG, ou então, se o TAG não for assinado em agosto, ele vai abrir as negociações das outras demandas da pauta, independente do TAG ser concluído ou não. Ele disse também, em reunião passada, que agora, no dia 9, que foi a última reunião que teve, a partir do dia 9, iria colocar um calendário das reuniões específicas com as diversas categorias. O próprio Sinai representa várias categorias, dentre elas o Detran. Uhum. Só que chegou a reunião do dia 9 e esse calendário de reuniões não foi apresentado. O que o governo fez? Marcou uma nova reunião ampliada para o dia 31 de agosto. E só a partir disso é que vai agendar as reuniões setoriais, ou seja, a partir da primeira semana de setembro. Com isso, aí a gente fica na dúvida. O governo vai cumprir a palavra de abrir realmente as negociações, independente do TAG ser fechado ou não, a gente não tem essa segurança. O governo não dá essa segurança porque uma reunião conversa uma coisa, a outra reunião conversa outra coisa. E termina, às vezes, desmanchando a que conversou na reunião passada. Então isso para nós não é negociação, isso é enrolação. Já está marcando uma reunião para cancelar outra. Pois é. E eu já ia questionar, Alexandre, quando é que foi a última e já tem previsão para alguma outra reunião? A última foi no dia 9 de agosto. O governo queria adiar, nós dissemos não adie. Porque ele previa que não haveria condições de concluir o TAG do concurso. Uhum. A gente disse, não, você faz a reunião conosco, você atualiza o que avançou, o que não avançou do TAG do concurso, o que está faltando, e você abre o calendário para as reuniões específicas. Ele atualizou as informações sobre o TAG, não agendou o calendário específico das outras categorias e marcou uma outra reunião ampliada para o dia 31 de agosto. Ou seja, a gente, no dia 31 de agosto, vai ter a notícia que o TAG foi assinado dos concursos, dentre eles o do Detran, que é esse acordo de 2019 que não foi cumprido ainda, e aí abrir o processo de negociação. E se o TAG não tiver fechado, o governo vai manter a palavra de agendar as outras reuniões ou novamente vai querer uma nova reunião para discutir isso? Então, a gente fica numa insegurança e a categoria, o que a gente decidiu é o seguinte, a gente recua, mas não sai da luta. E uma nova greve pode sim vir à tona, uma nova greve, se o governo continuar fazendo com a categoria esses desrespeitos que está fazendo até agora e não cumprindo a nossa lei. Nós vamos até o fim lutando pela nossa lei. Agora, o governo que mande um projeto dizendo que a lei não existe, ou que revogue a lei, ou que a
o Tribunal de Justiça diga que essa lei não tem validade, porque a lei deles tem validade, a lei dos deputados tem validade, a lei da casta privilegiada desse Estado tem validade, porque uma lei que é conquistada pelos trabalhadores do Detran não tem validade. Tem que ter validade e para ter validade tem que ser cumprida. Pois é, né? O Detran tem uma arrecadação própria e é um serviço essencial, importante, né? Para a legalização das viaturas, né? Dos veículos, das motocicletas, enfim. É um órgão realmente com uma arrecadação dos melhores arrecadações, talvez, do governo. Né? Todo dia entra dinheiro no Detran. Espera-se que o governo realmente possa sentar à mesa, fazer uma negociação para não estar enfrentando esporadicamente uma greve ou outra, essa insatisfação que já vem de muitos anos. Né? A gente já fez aqui entrevista com o pessoal do Detran, já vem um ano de entrevistas e sempre a mesma conversa. O governo não senta, o governo não negocia, o governo protela e vai empurrando com a barriga sem uma solução. Se não me falha a memória, Edivan, acho que 2010, né, foi o último concurso, é isso, Alexandre, né? Isso. 2010, né, foi o último concurso do Detran, e cada vez o pessoal se aposenta, enfim, né, perde ali o corpo mesmo dos trabalhadores e está cada vez mais precisando. Os anos passam, Edivan, e cada vez mais o concurso ele é primordial ali para que o Detran continue funcionando, né, da melhor maneira possível. Isso. Ok, então as novas estratégias são essas aí, né? E a categoria não descarta uma nova movimentação grevista caso o governo permaneça com essa conduta e com esse comportamento. Isso, nós temos plena convicção de que o recurso impetrado pelo sindicato vai ser visto pelo Tribunal de Justiça, vai ser acatado, porque é com base no que está posto na lei, é com base no que está posto nos fatos. Esses fatos são documentados e esses documentos foram apresentados ao Tribunal de Justiça. Então, esperamos que a tese do governo que não se sustenta na realidade, ela possa cair por terra e prevalecer, sim. Não está proibido do Tribunal de Justiça chamar as partes para uma audiência de conciliação. Sim. Certo? E nessa audiência de conciliação, a gente poder avançar para um acordo, na verdade, efetivo, que se cumpra a lei, que se veja os outros pontos da pauta e que não precise a categoria ter que voltar a uma nova greve. Sim. Nós não queremos isso, nós queremos prestar um bom serviço à população. Muitas vezes só nos resta essa arma, porque tem categorias que não precisa fazer greve para ter seu reajuste. Os deputados, os desembargadores, procuradores, pessoal da casta privilegiada desse Estado, nunca vi falar de greve de deputado, nunca ouvi falar de greve de desembargador, mas os reajustes deles sempre vêm. Né? Os auditores fiscais também sempre têm seu reajuste. Então, por que nós não podemos ter as outras categorias também que lutam tanto, não possam ter a recomposição de suas perdas salariais? Isso vai melhorar, inclusive, a economia do Estado, porque parte desses recursos volta também para os cofres do Estado com o que a gente consome, né? Pois é, não é ficar ali o tempo todo reivindicando algo que é direito de vocês, né, Exato. Alexandre? Quero te agradecer, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. A gente espera que você volte aqui em outro momento, trazendo boas novas, né? Trazendo aí já o concurso, trazendo todas essas reivindicações, que inclusive foram até diminuídas, né? Já tinha um leque maior ali, vocês acabaram diminuindo para tentar fazer com que o governo contemplasse ali a categoria, mas infelizmente, né, a coisa anda a passos de tartaruga, né? Mas a gente agradece, viu, Alexandre, a sua presença aqui. E volte com as boas novas, que a gente espera, né, Edivan? É isso aí. Olha, gente, 10 horas e 34 minutos, a gente vai para o nosso primeiro